Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Obrigada por estar aí, amém? Aqui é a missionária Marta, hoje é dia 18 de junho, né, de 2024. Amados irmãos, tem uns 3 dias mais ou menos que o Senhor vem me dando, trazendo algumas revelações, amém? Algumas visões assim muito rápidas, sonhos muito rápidos, tá? Revelações noturnas. Glória a Deus, aleluias. E hoje o Senhor me entregou outra também, tá? Então eu vou estar entregando para vocês e trazendo a revelação do que realmente o Senhor quer falar com cada um de vocês. Eu vi uma casa, eu estava numa casa e tinha uma senhora, né? E a casa ela não estava suja, mas necessitava dar uma arrumadinha, né? E eu vejo que aí tinha 2 camas, tá? E uma cama era grande, muito grande a cama, e eu via que necessitava trocar as roupas de cama, colocar roupas de cama limpa. Então eu tirava essas roupas de cama e começava a colocar roupas de cama limpas. A senhora da casa, ela trazia os edredons limpos, muito bonitos e novos para poder trocar. Eu trocava. E quando eu observo por baixo, não havia trocado o lençol, tá? E aí vejo que ela tá trazendo o lençol. Então eu tive que desmontar a cama e montar tudo de novo para trocar esse lençol e colocar tudo novo, amém? Em relação a essa visão, que o Senhor traz para nós é o seguinte, amados irmãos, nós temos que ser como essa cama, mas temos que trocar tudo. Tudo que está sujo tem que ser trocado tudo, colocado novos, já? Colocado coisas novas e limpas, amém? Em relação às nossas vestes, temos que limpar por completo, glória a Deus, aleluias. Devemos conservar as ensinanças, sim, mas aquelas ensinanças também antigas, que não traz crescimento, que foi colocada pela religião, onde não vai trazer crescimento e nem revelação, devemos jogar fora, devemos renovar nossas mentes, renovar nossa forma de pensar, renovar os nossos pensamentos em Cristo, amém? Ter a mente de Cristo em tudo, em relação ao que às vezes a gente vai deixando para trás. Às vezes a gente essa cama, entendeu? Que na realidade trocamos a parte de cima e aparentemente está muito bonito, mas o lençol embaixo, escondido, está ainda sujo. São coisas que nós vamos aprendendo com o tempo, né? E vamos tendo isso como correto. E na realidade, perante os mistérios do Senhor, perante tudo que o Senhor está trazendo novo, as revelações que o Senhor está trazendo nova, devemos desfazer do velho. Amém? Devemos aprender tudo de novo. Por quê? Hoje o que o Senhor tem feito? O Senhor tem trago a revelação dos mistérios para nós. E muita coisa que a gente aprendeu de uma forma, pensando que ia ser dessa forma, não vai ser. Porque a revelação dos mistérios do Senhor vai nos mostrar que não, que as coisas vão ter um acontecimento diferente. Então, em relação a isso, o Senhor vai surpreender a muitas pessoas com a sua vinda, por exemplo. Porque compreendeu e foi ensinado de uma determinada forma. Compreendeu determinados versículos bíblicos e não analisou a palavra do Senhor como um todo. Então, vão se surpreender quando Jesus venha, porque vão falar, mas eu pensei que era assim, e na realidade não é. E essa visão que o Senhor me deu hoje de manhã, o Senhor estava confirmando a uma visão que Ele tinha me dado antes de ontem, parece ser, que Ele me mostrou o cérebro da pessoa. E dentro do cérebro eu via como se fosse pedrinhas, sabe aquelas pedras gris, cor cinza, que tira do rim, as pedras do rim, que é
uma calcificação da cor cinza. O cérebro estava assim, cheio de calcificação. E o Senhor começou a ministrar-me e falar que os cristãos estão com a mente calcificada, com a mente cauterizada. Então você olha e fala assim, mas Senhor, as pessoas que estão com a mente cauterizada são as que não têm Cristo. Não, o Senhor está falando que dentro da igreja dele, por causa de determinados conceitos que as pessoas têm creído, determinadas crenças ou defendendo determinados conhecimentos que elas tiveram, as suas mentes foram cauterizadas. A um ponto que elas não conseguem avançar espiritualmente. Ao ponto que elas não conseguem ter uma compreensão dos mistérios mais. Tá? Então, onde o Senhor faz um alerta para cada irmão, cada irmã orar para si mesmo, para descauterizar essa mente, para que o Senhor venha abrir esse entendimento, para que possa compreender os mistérios do Senhor, para que possa compreender as revelações que o Senhor está trazendo para esse último tempo. Porque, amados irmãos, não será tudo como foi falado que seria. Tá? Por causa justamente desses mistérios que o Senhor tinha escondido, né, para manifestar no tempo do fim. Glória a Deus, aleluia. E em relação à cauterização, porque olha, Romanos 12:2 diz, não viva conforme os critérios do tempo presente. Pelo contrário, muda a sua maneira de pensar para que assim mude a vossa maneira de viver, conhecendo a vontade agradável do Senhor, né? Vocês leem aí em suas Bíblias a versão de vocês. Então foi nos dado determinadas formas de pensar de uma maneira errada, tá? Então começamos a ter determinados conceitos já com o tempo, né? Eu tinha vários conceitos até o Senhor trazer revelações de coisas que realmente vão acontecer no fim. E me mostrar, me provar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. Então, quando o Senhor me revelava a respeito de coisas que vão acontecer no fim, eu comecei a buscar e a orar a Ele, para que me mostrasse na própria palavra, para me mostrasse os versículos em relação a isso, para ter capacidade de poder ensinar, glória a Deus, aleluia, ensinar o povo com uma certeza maior, porque só de falar, eu falei, Senhor, todos vão duvidar, então não tem como, tenho que mostrar dentro da tua palavra, e o Senhor começou a trazer os versículos e ensinar os seus mistérios dentro desses versículos, dando uma revelação em relação a todas essas coisas. Glória a Deus, aleluias, amém? Então, é isso que o Espírito Santo faz. Quando você está disposto a buscar essa revelação, quando você está disposto a abrir esse entendimento. Mas tive que jejuar por mim mesma, tive que orar por mim mesma, pedindo ao Senhor a compreensão. Porque nós, amados irmãos, não temos todas as condições para discernir a palavra do Senhor em relação a quê? A coisas que aconteceram no passado. Não temos conhecimento da história, não temos conhecimento de coisas que aconteceu em Israel, os seus costumes, os seus tempos, para analisar a Escritura com mais perfeição. Não temos acesso a algumas informações. Amém? Então, o que acontece? De uma certa forma, somos imperfeitos e necessitamos que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar todas essas coisas. Somente Ele para trazer essas revelações. Somente Ele para poder ensinar-nos de uma forma correta. E o Espírito Santo está aí para poder fazer isso. E Ele vai fazer isso na vida daquele que busca. Porque a palavra do Senhor fala que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente pedir, o Senhor vai nos dar. E se você pede sabedoria, o Senhor vai te dar sabedoria para poder compreender todas essas coisas espirituais em nome de Jesus. Amém? Então, esse versículo aí fala para a gente transformar nossa forma de pensar, né? A forma de compreender as coisas, amém?
E a cauterização, ela faz com que o indivíduo recuse a renovar-se, a transformar a sua forma de pensar. O indivíduo cauterizado, ele vai bater na tecla que o preto é branco. Tá entendendo? Ele vai brigar com você que o preto é branco. Ele é capaz de te matar e ele é capaz de morrer para defender a ideia dele. Ele não está disposto a mudar. E nós não podemos estar assim. E o Senhor falou na revelação que toda a sua igreja estava nessa condição de mente cauterizada. Porque recusamos o conhecer de Deus. Recusamos entrar nos mistérios de Deus. Tá? Então começamos a ter os nossos próprios conceitos. Tá? Com a nossa própria inteligência, desvendar os mistérios da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, os mistérios do Senhor se discernem pelo Espírito. Então, muitos homens, amém, começaram a fazer esse discernimento, a fazer esses estudos, não? Tendo esse discernimento de acordo com o entendimento humano. Amém? E não com o discernimento do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que traz a revelação verdadeira e genuína de todas as coisas. Glória a Deus, aleluias. Então, esses indivíduos que vão passando, né, de geração em geração, com a mente cauterizada, com uma teoria bíblica, eles recusam olhar para a palavra de Deus de uma outra maneira. Eles recusam fazer uma avaliação da palavra de Deus de outra maneira, tá? Eles têm uma forma de pensar, é como se tivesse aqui. Eles são mais fechados em relação ao entendimento, não são abertos ao entendimento. Tá certo que Paulo fala que nós temos que defender o conhecimento, mas defender, né, em relação a não aprender coisas que desagradam a Deus. Mas não estamos falando de aprender coisas que desagradam a Deus, estamos falando de analisar tudo e reter o bom, tá? Estamos analisando de passar uma varredura, de esquadrinhar o mais profundo das coisas do Senhor, para ver realmente o que o Senhor quer revelar, o que é de Deus e o que não é de Deus. E quem pode trazer essa revelação é o próprio discernimento do Espírito Santo. Porque o próprio discernimento do Espírito Santo vai dizer, o Espírito Santo diz, esse é e esse não é. Isso está correto e isso não está. Amém? Glória a Deus, aleluias. A igreja nesse tempo necessita muito disso, para não ser enganada, tá? Para não ter, eu não posso ter-me como correta, pensando que já tenho a salvação ganha, defendendo a ideia que eu tenho. Quando chegar no final, o Senhor vai falar assim, olha, eu não te conheço. Você me negou todo esse tempo. Os fariseus, eles fizeram isso. O que eles fizeram? Defenderam a religião deles, tá? Defenderam sua forma de pensar. Defenderam que o que eles encontraram nas escrituras era o que estava certo e eles defenderam isso até o final. Não reconheceram que Jesus podia manifestar de uma outra forma. Aonde muitas religiões vão, de uma certa forma, religiosos, vão de uma certa forma ficar para a grande tribulação justamente por causa dessa mesma conduta. Uma conduta farisaica, já? Uma conduta rígida, irrepreensível, porque pensam que estão corretos de todas as formas. Amém? Essas pessoas, amados irmãos, elas têm dificuldade de compreensão. E as dificuldades de compreensão também, amados irmãos, pode estar relacionado à cauterização. Então, onde eu tenho que orar por mim, pedindo ao Senhor para tirar toda a cauterização da minha mente, para liberar a minha mente. Amém? Para tirar toda a cadeia que prende a minha mente, que prende o meu conhecimento, que põe um limite na minha vida em relação ao meu crescimento espiritual. Nós necessitamos
crescer espiritualmente. Amém? Devemos orar para que essa nossa mente seja transformada e renovada, que os nossos pensamentos sejam ativados, que sejam ativados os nossos neurônios, amém? A circulação do nosso cérebro, a atividade do nosso cérebro. Por isso o Senhor, nesses últimos tempos, tem pedido muito para a gente ler muito, porque a leitura, lê a Bíblia, tá? A leitura da Bíblia vai nos trazendo essa atividade. E vai trazendo, quanto mais você lê, mais compreensão você vai ter. Mais o Espírito Santo de Deus vai estar operando. E você vai estar enchendo dessas águas, águas vivas, que é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Em Romanos 1:28 fala: e como eles não aprovaram ter em conta a Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazer coisas que não convêm. Romanos 12:21. Pois, havendo conhecido Deus, não lhe glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Obrigado. Senão que se envaneceram com vaidade nas suas razões, e seu nécio coração foi entenebrecido, ficou com trevas, ficou nas trevas. E no 22, professando ser sábios, dizendo que eles são sábios, se fizeram nécios, se fizeram tolos. Já? Então, muitas pessoas que têm a mente cauterizada consideram que eles são muito sábios, que eles têm todo o conhecimento com eles. Mas na realidade, os mais humildes são os que mais têm conhecimento em relação ao conhecer do Senhor. Por quê? Porque os sábios se levantam, se enaltecem. Amém? Os humildes se humilham na presença do Senhor. E os humildes, o Senhor glorifica na vida deles. Glória a Deus, aleluias. E quando nós mais sabemos do Senhor, mais descobrimos que há muito que conhecer. E quando descobrimos que há muita coisa por conhecer, que nós não conhecemos nada ao Senhor, estamos na realidade sendo sábios na presença do Senhor. Porque vamos necessitar mais e mais e mais o conhecer de Deus. Amém? Aonde o sábio, como está cauterizado a sua mente, ele pensa que já sabe tudo. Tá? Ele pensa, ele professa que ele é sábio. Pensando que ele já sabe tudo, que a sabedoria já está nas mãos dele. Que ele não vai precisar conhecer mais. Amém? Glória a Deus, aleluias. Os que dizem ser sábios. Amados irmãos, eu ontem tive outra visão também rápida, que eu estava numa corrida de bicicleta, tá? E quando eu olhava para a fila na hora da saída, eu vi que tinha do meu lado muitas crianças, e as crianças pequenas, as mais pequenas, iam saindo primeiro, tá? E continuando a carreira. Nós estamos numa carreira para a vinda do Senhor Jesus. Estamos todos correndo a mesma carreira. Amém? Independente de nossa situação em relação ao crescimento espiritual. Amém? As crianças, o Senhor nos chama de criança. O profeta maior nos dias de hoje, a pessoa mais sábia nos dias de hoje, que tem as revelações do Senhor, que tem entregado os mistérios do Senhor, o Senhor chama de pequenos. Por quê? Porque aos olhos do Senhor, todos nós não chegamos ainda a uma compreensão perfeita da presença do Senhor. Não nos aprofundamos ainda a totalidade na presença do Senhor. Ainda falta conhecer a Deus verdadeiramente. Mesmo conhecendo, mesmo eu dizendo eu conheço ao Senhor e te declarando que eu conheço ao Senhor, porque eu tenho tido experiências maravilhosas com Ele, eu te afirmo, ainda falta muito conhecimento ainda, do conhecer dos mistérios do Senhor. Porque são profundos.
são muito profundos, são águas muito profundas, que ainda falta conhecer muito. Então, em relação a isso que o Senhor nos chama de crianças. E os primeiros que vão na corrida, vão à frente da corrida, são as crianças, em relação à sua humildade, em relação à humilhação, amém? São os primeiros na presença do Senhor, a correr por causa dos seus corações humildes, amém? Por manter esses corações humildes. E saindo daí, eu via que eu não podia participar mais da corrida porque não encontrava uma chave para poder montar a bicicleta, que estava desmontada em 2 partes. Então eu começo a caminhar e eu olho para minha mão e eu vejo que tinha 2 mangas. E aí tinha comido a manga e tinha 2 caroços na minha mão. E esses caroços caíram no chão. Quando esses caroços caíram no chão, eu falei, eu preciso recolher eles e jogar no lixo, não posso deixar lixo no meio da rua. Então eu tiro eles do chão e quando coloco eles na minha mão, eles se transformam novamente em manga, com casca perfeita para consumir. Então eu vejo alguns restaurantes, estava eu ainda com as mangas na mão, vejo os restaurantes e eu sei que se eu for comer nesses restaurantes, quando eu comesse a comida ia voltar a se transformar de novo nesse prato. Glória a Deus, aleluia. E a outra visão que eu tive, eu estava no ônibus indo a um determinado lugar que não era muito perto, tá? Buscar alimento. Eu ia comprar arroz em um determinado supermercado. Pero o ônibus passa por um determinado lugar, eu me perco aí, não encontro esse supermercado mais. E era o único, toda essa região era o único que tinha alimento econômico, porque os alimentos estavam muito caros. Em relação a essa visão, o Senhor me mostrou que os alimentos vão ter uma subida de preço, tá? Não só o arroz, mas vão ter em geral, todos os alimentos vai ter essa subida de preço. Amém? E em relação ao alimento que se renova no prato, a manga que tinha sido consumida e volta a ser uma fruta perfeita para consumir nas minhas mãos, e o Senhor está dizendo o seguinte: vamos entrar num tempo de dificuldade, a igreja vai passar por esse tempo de crise, por causa da moeda, que eles agora não vão demorar muito em mudar, em implementar esses planos, tá? Esses planos diabólicos para implementar essa única moeda mundial. Então vamos passar por uma dificuldade, uma crise financeira. E essa crise financeira, que os irmãos que estão verdadeiramente na presença do Senhor, o Senhor vai trazer essa multiplicação de transformação, de milagre na vida dos irmãos. Mas para isso, realmente necessita estar nos mistérios e na presença do Senhor. Compreende? Aonde há uma necessidade de descauterizar a mente. Descauteriza a mente para buscar a Deus como deve buscar a Deus. Descauteriza sua mente para compreender o que Deus quer, os mistérios de Deus, para mergulhar na presença do Senhor com perfeição em nome de Jesus. Amém? A outra visão que eu tive foi um teólogo, tá? Nessa área aqui da língua espanhola. Não sei se é de Espanha, não sei exatamente qual é o país que ele é. Mas eu vi que ele está afirmando uma determinada data que Jesus vai vir. E ele ficou famoso nessa região aqui, tá? Por causa desses estudos, tá? E ele continua incessantemente insistindo a respeito dessas datas em redes sociais. Eu o vi em visão e eu vi ele rasgando a Bíblia e decepcionado, tá? Ele rasgava a Bíblia. E quando eu olhei para ele, eu vi que em minhas mãos eu tinha
eu tinha papéis escritos também. E eram folhas de ofício. Quando eu olhei, porque eu rasgava essas folhas de ofício. Quando eu olhei rapidamente para ver se era a Bíblia que eu estava rasgando, porque eu me assustei muito por rasgar uma Bíblia. Então, eu olho e eu vejo que não, que eram estudos que eu estava rasgando. Os estudos não eram meus, porque os meus estudos sempre são feitos em cadernos. Eram estudos em folhas de ofício, imprimidos. Tá? E eu rasgava esses estudos. A revelação que o Senhor trouxe em relação a isso foi o seguinte. Muitos teólogos e muitos escatólogos que têm defendido essas linhas de raciocínio sem o discernimento do Espírito Santo, sem a revelação, ou seja, tem de uma certa forma defende essas ideias por causa da mente e ainda está cauterizada, resiste olhar as escrituras em uma outra perspectiva, tá? Eles dão determinadas datas e quando chega essas determinadas datas e não acontece como eles planejavam, como eles deram esses estudos, vão se decepcionar e vão apostatar da fé. Por isso eu via essa pessoa rasgando a Bíblia. Amém? E pode ser também que o Senhor tenha me mostrado que ele vai se decepcionar também em relação a esses estudos que ele fez, tá? Porque faz com muito amor, na realidade, com um esforço muito grande, paga um preço para poder fazer esses estudos, né? E para chegar a esse denominador comum, tem que passar por muito estudo, né? Paga um preço para fazer isso e depois as coisas não acontecem, se decepciona com o quê? Com a palavra do Senhor, se decepciona com Deus e rasga a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Em relação aos cientistas e as suas pesquisas e os seus projetos, muitas investigações têm feito com muitos planos em andamento e grandes centros de pesquisas, sobretudo mundiais, tá? Como o CERN, por exemplo, são muitos escritórios, muitos laboratórios, tanto na medicina, na área farmacêutica, na indústria, tá? São várias, inteligência artificial, são vários os que estão fazendo esses estudos, tá? A palavra do Senhor fala que a ciência ia aumentar. Na realidade, eles estão correndo muito com essas pesquisas, tá? Há uma necessidade muito grande de agilizar o plano. Plano de quem? Do anticristo. Amados, eles como cientistas e trabalhando nesse plano, eles são impulsionados por Satanás. Satanás que dá as ideias, tá? Para que eles concretizem todos esses planos. Mas eles são o quê? Surpreendidos com a resposta das pesquisas e não compreende que são eles que estão aí por detrás dos descobrimentos. Mas na realidade Satanás dá uma mão porque Satanás conhece bem o plano. Ele tem um plano perfeito para colocar em ação e todos estão trabalhando nisso. Os cientistas não sabem que estão trabalhando para esse plano diabólico. Amém? Eles são, na realidade, usados por Satanás para colocar em ação isso. E devido a isso, eles têm feito qualquer coisa, amados irmãos. Mundialmente, o Senhor tem me revelado que eles têm, por exemplo, feito testes na natureza. Eles têm ido muito além do que eles podem, tá? Eles não têm colocado um limite nas pesquisas, um limite em todos os projetos que eles têm feito. Por causa disso, tem trazido desde muito tempo atrás até hoje uma consequência muito grande para a natureza, para o ser humano, para o ar, para o planeta em si. Amém? E devido a isso que o Senhor tem manifestado que está contra eles. Amém? Contra essas pessoas que, por não ter limites, eles fazem o que eles querem e não medem as consequências das coisas que eles estão fazendo, ou que vão fazer.
tá? Por exemplo, o CERN, ele não mede a consequência dos testes que eles estão fazendo. Eles querem abrir portais, eles querem descobrir partículas de Deus, eles querem transformar determinadas coisas e não mede as consequências disso. As consequências tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Então isso tem um preço muito grande da parte do Senhor, amém? Que vai ser cobrado da parte do Senhor, porque eles estão avançando em relação a isso. Ou seja, é como se fosse realmente a Torre de Babel, que eles estejam avançando em crescimento para chegar até Deus, a perfeição de Deus, para chegar à partícula de Deus, e isso desagrada ao Senhor de uma certa forma também. Mas a consequência disso tudo vai muito mais além das coisas que a gente pode até mesmo imaginar, amém? São danos irreversíveis que eles estão causando. Principalmente com os humanos, tá? Eu tive uma visão, né, do laboratório que o Senhor me deu, que era um laboratório oculto. Então, são os laboratórios que eles estão usando, tá? São laboratórios ocultos, tá? Eu via onde vários cientistas trabalhavam e eram experimentos muito assombrosos, amados. Era coisa bem oculta, ao ponto que nenhum humano podia estar vendo o que eles estão fazendo. E isso eles estão fazendo em todos os países, sem limitação, porque a corrida pelo poder é muito grande, tá? A corrida por proteção de um exército, por proteção de IA, por proteção por defesa, né? A corrida pelo poder, para estar no poder, é muito grande. Então, onde eles estão em vários países fazendo coisas secretas, tá? Debaixo da terra, no escuro, aonde ninguém vê. Além do que eles estão fazendo juntos, né? Como nações, como organizações mundiais, que também estão executando alguns planos que já foram abertos, foram explícitos. Amém? Glória a Deus. Então eu via que eles tinham muita pressa, tá? De pôr tudo para funcionar. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que mais, Senhor? Que mais, Pai? Então tá aí, amados irmãos, a corrida, ela vai ser um pouco mais rápida agora, tá? Tanto nós como igreja, aí na bicicletinha, correndo, nós as crianças, tá? Correndo para Cristo, né? Correndo para a perfeição em Cristo, para preparar para a venida de Cristo, né? Para a vinda de Cristo. Eles também estão correndo para a vinda do anticristo, que já está muito próximo disso acontecer. Amém? O escape da igreja já está quase pronto de acontecer, tá? E depois que dá o escape, passa por a tribulação, depois da tribulação, né, é a ressurreição, é a transformação dos vivos, a vinda do Senhor Jesus. Amém? Um arrebatamento acontecerá. Em relação a isso, nós não compreendemos bem porque tudo chamamos de arrebatamento. Então, não temos a compreensão do que é o arrebatamento, quando isso vai acontecer e quando vai suceder. Depois a gente fala um pouco mais disso em nome de Jesus, quando o Espírito Santo de Deus nos permita, em nome de Jesus. É isso. Prepara em nome de Jesus, em oração, em búsqueda com a presença do Senhor, porque os dias estão mais próximos, né? Estamos mais próximos cada dia que passa da vinda do Senhor e próximos de mais coisas acontecer mundialmente. Amém? Mais eventos estarem acontecendo em nome de Jesus. Amém? Eu creio que isso é o que o Senhor
trouxe para hoje as revelações que o Senhor quer entregar. Não estou lembrando de mais nada, parece. Quando o Senhor quer entregar, Ele nos traz a memória, não é? Glória a Deus, aleluia, por isso. Eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, por todas as coisas. Senhor, te agradeço pelas revelações, em nome de Jesus, para nos guardar e nos manter, Pai, avisados de tudo para a glória e honra do seu santo nome. Amém, amado irmão? Eu espero que tenha sido de bênção essa palavra para a sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Um abraço grande, obrigado por estar me acompanhando aí, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja derramando sobre sua vida bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Um abraço.